Olá pessoal, tudo bem? Nesta nova aula sobre concessões de serviços públicos, eu abordarei os temas da subcontratação, da subconcessão e da transferência de concessão. Assim como ocorre nos contratos instrumentais regidos pela Lei Geral de Licitações, aqui em matéria de concessões de serviços públicos, também se permite que a empresa contratada pelo Estado, ou seja, que a concessionária, pratique a subcontratação. Eu quero dizer com isso que a concessionária pode transferir tarefas que assumiu com a concessão para terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, que executarão essas tarefas em apoio à concessionária. Então, notem bem, a subcontratação nada mais é que a transferência de tarefas da concessão praticada pela concessionária em favor de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, e tudo isso acontece com base em contratos de direito privado. O contrato que tem, de um lado, a concessionária como figura contratante e, de outro, a pessoa física ou jurídica subcontratada. De acordo com o artigo 25 da Lei de Concessões, a subcontratação abrange tanto tarefas acessórias quanto tarefas complementares ou mesmo tarefas de implementação de projetos associados. Vamos imaginar uma concessão de aeroporto. É possível que a concessionária contrate uma empreiteira para construir um hotel que seja relativo a um projeto associado ao aeroporto. Tá certo? Então, é possível que terceiros sejam trazidos para apoiar a concessionária na implementação de projetos associados. Mais que isso, o artigo 25 diz que também é possível a subcontratação para tarefas inerentes da concessão. Essa expressão tarefa inerente gerou muita polêmica, porque, afinal, permite que a concessionária transfira atividade fim para terceiro. Vejam, o Supremo Tribunal Federal analisou essa expressão e chegou à conclusão, na ação declaratória de constitucionalidade número 57, que essa possibilidade de subcontratação é plenamente compatível com o nosso ordenamento jurídico. E isso porque essa empresa subcontratada pela concessionária, na verdade, tem um papel apenas de suporte, de auxílio e, portanto, não assume toda a responsabilidade como se fosse uma verdadeira concessionária. Embora essa empresa possa desempenhar uma atividade inerente à concessão, toda a responsabilidade pela concessão perante o concedente, perante os usuários, é da concessionária. E o Supremo, portanto, concluiu que não é inconstitucional a subcontratação de tarefa inerente. Uma outra figura que temos na Lei Geral de Concessões é chamada de subconcessão. Então, notem que uma coisa é a subcontratação, outra é a subconcessão. Na subconcessão, nós temos a transferência de uma parcela da atividade fim para terceiro, mas a diferença é que esse terceiro, aqui na subconcessão, passa a atuar como verdadeira concessionária por sua conta e risco. Então, notem bem, a subconcessão é diferente pelo regime jurídico e também pela responsabilidade desse terceiro que passa a assumir parcela da concessão originária, tá certo? Então, a subconcessionária assume todos os direitos e obrigações daquele contrato como se fosse uma verdadeira concessionária ao lado da originária, tá certo? Para que isso aconteça, é muito importante que haja autorização no edital, autorização no contrato de concessão e também permissão do poder concedente. Mais que isso, além dessas autorizações, é imprescindível que a subconcessão seja precedida de licitação para se garantir a isonomia e, portanto, para se selecionar uma empresa que demonstre que tem todos os requisitos, inclusive técnicos e jurídicos, para assumir parcela daquele contrato de concessão. Há ainda uma terceira figura diferente das duas anteriores, que é a possibilidade de transferir a concessão ou de que terceiros adquiram um controle societário da empresa concessionária, tá bom? Nós já vimos, inclusive, que pela Lei Geral de Concessões, o Estado pode obrigar o vencedor da licitação a constituir uma SPE, uma sociedade de propósito específico, e, eventualmente, por problemas até na execução da concessão ou por incapacidade dessa empresa, é possível que se pense na transferência do controle societário dessa empresa concessionária para terceiros. Isso está expressamente autorizado no artigo 27 da Lei Geral.
Notem, porém, que a prática da transferência de concessão depende da observância de inúmeros requisitos. É importante que haja anuência do concedente, é importante que essa empresa que assuma a concessão demonstre capacidade técnica, demonstre idoneidade financeira, demonstre regularidade jurídica e regularidade fiscal e, obviamente, se comprometa com o cumprimento adequado do contrato e do objeto contratual. Naturalmente, se esses requisitos forem descumpridos, a transferência de concessão será ilícita e poderá ser anulada. Uma discussão importante que surgiu a respeito da transferência de concessão diz respeito à licitação. Como nós vimos, quando se faz subcontratação, não há necessidade de licitação. Quando se faz subconcessão, porém, há exigência de licitação. E, portanto, surgiu a dúvida: e o que faremos no caso de transferência de concessão? Aqui também se deverá realizar licitação ou não? Esse tema muito polêmico foi levado ao Supremo na ação direta de inconstitucionalidade 2946. E o Supremo chegou à conclusão que a licitação não é obrigatória para a transferência de concessão. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a empresa concessionária tem alguns problemas com seus financiadores, não pague o que deve aos financiadores e o Estado permita que os financiadores assumam a concessão. Permitam que, portanto, os financiadores assumam o controle societário daquela empresa concessionária, tá certo? Bom, nesse caso, não há necessidade de licitação. Nem nesse caso, nem em qualquer outro caso de transferência de concessão. O Supremo, portanto, deixou claro que a transferência de concessão do artigo 27 é diferente da subconcessão. Na subconcessão, como dito, temos licitação obrigatória. Na transferência de concessão, não há necessidade de licitação. Tá certo? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.